Bom, a gente vai mostrando gols da Copinha aqui ao longo desta edição, mas agora a Duda continua trazendo aí as notícias do mercado com mais uma negativa do Flamengo, né? Exatamente. Hoje foi o dia da negativa do Flamengo. Não quer vender, não. Não quer. Quer permanecer com o elenco. Isso porque recusou uma proposta do Aston Villa da Inglaterra pelo lateral direito Wesley. Foi uma proposta de 15 milhões de euros, que na cotação atual dá 95 milhões de reais. Uma proposta alta, mas que não brilhou os olhos dos dirigentes do Flamengo. O Aston Villa falou diretamente com o Flamengo e o Flamengo já recusou de cara essa proposta inicial. Isso porque imagina que vai conseguir ganhar mais dinheiro com esse jogador. Se não nessa janela, na próxima janela. Então o Wesley disputaria o Super Mundial e aí na janela mais aquecida da Europa iria para lá. Essa é uma possibilidade, mas eu conversei com o staff do Wesley e eles falaram que se vier uma boa proposta para essa janela de transferência, eles vão aceitar, é claro, e o Wesley já vai nesse momento, em janeiro, fevereiro, para a Europa. Essa é a ideia. A gente lembra que o Wesley chegou a estar quase fechado com a Atalanta da Itália no meio do ano, uma proposta de 20 milhões de euros, ou seja, 5 milhões de euros a mais do que o Aston Villa está propondo dessa vez, então mais ou menos 120 milhões de reais. Mas por conta de prazos, como o Atalanta não deixou o Wesley ir depois das oitavas de final da Libertadores, o Wesley acabou ficando aqui. E aí, em meio do ano, ele cresceu muito, cresceu com o Filipe Luís, chegou até a seleção do Campeonato Brasileiro, e aquela seleção que eles montam, né, como lateral direito, e agora tem essa possibilidade de sair, mas o Flamengo não quer um valor menor do que aquele já oferecido no meio do ano. Então essa é a ideia. Se o Wesley ganhar uma proposta maior, ele já pode sair nessa janela de transferência. Vai pesar o desejo do jogador também, evidentemente, né? 21 ele viveu uma anos, frustração também, né? Ano passado, né? É verdade que ele teve apesar da questão da transferência, que naturalmente poderia ter mexido. Não, jogou melhor depois. O crescimento dele no segundo semestre foi impressionante. Impressionante em termos de desempenho. Mas ele teve minutos de concretizar uma transação, questão de troca de documentos, e apareceu uma outra oportunidade que a Atalanta também monitorava no mercado de contratação de um lateral, e ela acabou mudando o plano. Naturalmente uma frustração. É ver como está sendo essa conversa também com o atleta, com os representantes dele, porque possivelmente é algo que tenha ficado na cabeça do Wesley de uma possível transferência para ter uma experiência na Europa. Ainda está na idade, né, que os clubes europeus vêm buscar os jogadores aqui, né, Grafite? 21 ainda está. 21 está novo ainda, né, Marcelo, para o futebol brasileiro. Realmente para o Atalanta, assim, pela característica de jogo do Wesley, eu acho que o Aston Villa é uma opção melhor do que a Atalanta. A Atalanta, o futebol italiano é muito, muito defensivo, né? Um trabalho defensivo muito forte. O Wesley se caracteriza pelo volume de jogo ofensivo dele, aquelas caídas pelo meio que ele faz, e fez um segundo semestre excepcional. Eu acho que para o futebol inglês, assim, ele se encaixaria melhor pela característica de jogo dele. Embora com o Gasperini na Atalanta ele teria bastante campo para jogar do jeito dele, mas acabou não acontecendo, é algo que já não é mais... De qualquer forma, poderia evoluir, né? O lateral brasileiro hoje tem encontrado problemas assim, para jogar nesse novo modelo, o modelo que hoje é dominante, né, no futebol mundial, com os pontas abertos, né? Mas o Wesley, por exemplo, no Flamengo, conseguiu uma combinação muito interessante com o Gerson, né? Isso. Quando o Gerson começou a jogar como um meia pelo lado direito, né? Que o Gerson não é o ponta também que fica ali em cima da linha. O Gerson ele canhoto, ali, traz para o meio, né? E o Wesley fazia a passagem e eles tinham uma combinação muito boa. Eles invertiam bastante. Até por causa da qualidade de passe do Gerson, né? Muita qualidade. Ajudou muito ali o Wesley. Mais uma oferta que foi recusada, Elton e fãs de esportes, pelo Flamengo foi pelo Wesley. O Aston Villa da Inglaterra apresentou uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais, pelo jogador, mas o Fla também rejeitou essa proposta pelo Wesley. O Fla acerta em começar o ano rejeitando essas propostas, Elton? Olha, se rejeita uma proposta com esses valores, significa que pensa que o Wesley pode valer mais. É claro que a temporada que ele fez, ele terminou muito bem a temporada, né? A gente está vendo aí esses lances na reta final do ano, sendo fundamental no ataque, principalmente. É um lateral muito versátil, né? Tem melhorado sua questão de marcação, né? Defensivamente melhorou demais. Eu acho que o Tite ajudou isso nele também. E o Filipe Luís tem usado ele mais como um ala, muitas vezes como ponta, tendo muita liberdade pelo corredor direito. Então, logicamente, a Europa olha para um jogador assim com bons olhos.
né? Porque ele tem características para jogar no futebol europeu. É um indicativo de que o Flamengo imagina que vale mais do que 100 milhões de reais, né? Se o Aston Villa chega com essa proposta, e já chegou de maneira agressiva no futebol brasileiro outras vezes a equipe do Aston Villa, o Flamengo entende que o Wesley vale um pouco mais. É um risco, obviamente, né? Porque daqui a 6 meses o jogador não vai bem, perde valor de mercado, fica mais barato e você muitas vezes é obrigado a vender porque não vê evolução jogando dentro da equipe, mas não é o que mostra pelo menos o lateral, que é um jogador que tem uma curva de crescimento interessante e que vai ajudar muito o Flamengo nessa temporada que vem e pode, quem sabe, né, valer mais do que 100 milhões, porque pelo que parece é como o Flamengo pensa. Acha que o jogador da posição que vale muito mais do que foi oferecido nesse início de ano.